Eu sou Maria de Fátima da Silveira Santos, mais conhecida como Fatinha do Jongo. Sou professora e sou da comunidade jongueira do Jongo de Pinheiral. Desde o final dos anos 80 que eu estou dentro das escolas, principalmente as escolas públicas, falando sobre a autoestima da criança negra, a história do povo negro, a trajetória das nossas lutas, sobre o jongo. E nós criamos vários materiais durante todos esses anos para que o professor pudesse trabalhar o jongo nas escolas. Porque a gente vê assim, de suma importância se falar do jongo, se trabalhar o jongo e a cultura afro, onde nós conseguimos trabalhar com todas as disciplinas: português, matemática, geografia, história, educação física. A gente consegue inserir os conteúdos da cultura afro e que fazem parte, né, da nossa vida, da nossa história enquanto descendente dos negros escravizados. E então nós produzimos vários materiais que até um certo tempo atrás não havia. A nossa história, ela é oral, então ela é passada de geração em geração, normalmente pelas famílias negras, e não se havia muita coisa escrita sobre a cultura afro, sobre as nossas tradições. O que nós, de um certo tempo para cá, né, houve uma abertura, o jongo foi reconhecido como patrimônio imaterial pelo IPHAN, né, em 2005, e se produziu muitos materiais, universidades, os pontões de cultura, ponto de cultura, se produziu. Então a gente tem hoje em dia uma gama de materiais onde nós conseguimos trabalhar dentro das escolas. Fora a presença física das comunidades jongueiras, de mestres que vão para dentro das escolas, ou as escolas vêm até nós, e a gente pode, com total liberdade, falar da nossa história, da nossa cultura. Eu vou apresentar aqui alguns dos materiais que nós trabalhamos. Um dos que eu acho mais importante é esse fichário, que foi produzido pelo Pontão do Jongo e Caxambu, e em parceria com o IPHAN e em parceria com a UF, a Universidade Federal Fluminense. Esse material que tem aqui foi produzido por professores, mestres, as comunidades jongueiras que faziam parte do Pontão do Jongo. Nós sabemos que o jongo é uma manifestação que ela é do Sudeste. Então nós temos aqui no Vale do Café, temos na cidade do Rio de Janeiro, temos no noroeste do estado, temos em Angra, parte de São Paulo, no Vale do Paraíba Paulista, parte de Minas, na Zona da Mata, e no Espírito Santo, praticamente no estado todo, né? Com certa variação de região para região, por conta dos negros que chegaram, né, no Brasil, em várias partes da África, com seus costumes e tradições. Então existe uma pequena variação de uma comunidade para outra, mas a essência, a história, o conteúdo é o mesmo. Então aqui nesse fichário nós temos uma aula pronta para que o professor possa desenvolver a sua aula. Vem acompanhado de um CD ou contando história de mestres, ou história de jovens jongueiros,
registro de várias épocas do jongo, né, em várias cidades, principalmente no Rio de Janeiro, né, ou no estado do Rio. Então são várias aulas prontas para que o professor possa desenvolver seu trabalho. E é interessante porque leva os alunos a história da comunidade jongueira do seu município, da sua cidade, que muitas das vezes nem tem conhecimento, né? Porque quem trabalha com a cultura popular tem muita dificuldade em manter essas tradições. Por conta do poder público, não existe políticas públicas que atendam essas comunidades. Então, você tem muita dificuldade. E o professor em especial, né? Um tempo aí bem recente que nós passamos a ter a história da África sendo ministrada nas universidades, dando mais horizonte aos professores. E a gente poder contar a nossa história por nós mesmos é muito interessante. Foi bem bacana então a gente criar esse material. O que aconteceu para se ter acesso a esse material? Eram 16 comunidades jongueiras que participavam do Pontão do Jongo e Caxambu. Nós, entre Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, todos os municípios onde existiam essas comunidades, ou as comunidades estavam inseridas, as escolas públicas receberam esse material. Então foi feito um evento, houve contato com as secretarias de educação de cada município e esse material foi distribuído para as escolas públicas. Então, o professor, né, que teve a escola em si, interesse em trabalhar, então a escola recebeu esse material. Já há alguns anos, né? E já foi feita uma segunda tiragem pelo IFAM. Então, se alguém se interessar em ter acesso a esse material, entrar nas redes sociais do IFAM que consegue acessar esse material. Hoje em dia ele está disponível nas redes sociais do IFAM. Mas é muito interessante, então eu tenho muito orgulho em ter participado da confecção desse material, juntamente com outros jongueiros de outras comunidades também. É um material de trabalho muito importante para o professor. E nós, enquanto jongueiros, o Jongo de Pinheiral, nós temos o nosso ponto forte é a educação. Porque nós entendemos que se conhecendo a nossa história, a verdadeira história do povo negro, e a gente conseguindo formar nossas crianças, nossos jovens, nós teremos melhores dias pela frente, porque a luta do negro foi ontem, é hoje e ainda vai ser. Então nós tivemos algumas conquistas durante esses anos e um dos pontos fortes nossos é a educação. Então a gente podendo trabalhar nossa história dentro das escolas, junto com as escolas, isso é fundamental. Então nós desenvolvemos trabalho com professores, com universitários, com alunos do primeiro segmento, do segundo, com todas as faixas etárias. Então nós temos materiais produzidos por editoras e temos material também didático que foram produzidos por nós mesmos para facilitar o nosso trabalho junto às escolas, né? Esse livro aqui ele é muito interessante, Memórias do Jongo. Conta a história do jongo em tempos bem remotos. Muito interessante a história desse livro aqui. Conta a história de negros lá da cidade de Vassouras, que é vizinha aqui de Pinheiral, né, onde viveram muitos negros nas fazendas de café, e conta-se essa história.
Então ele foi transcrito aqui e muito interessante. Quem tiver a oportunidade de acessar esse livro, é um material de trabalho também muito legal. Nós temos aqui esse livro que foi produzido por um ponto de culturas também de Vassouras, Raízes do Vale, porque o Vale do Café é muito rico culturalmente. Aqui nós temos muitas manifestações culturais que são preservadas, como o jongo, a folia de reis, o calango, a caninha verde, que é uma manifestação lá do sul, mas nós temos um distrito aqui no Vale que mantém viva essa memória no meio dos agricultores, né? Pessoal que trabalha com a agricultura. E então são muitas manifestações. E a maioria é o canto coral, banda de música. Temos bandas centenárias aqui no sul do estado. Então a região Vale do Café é muito importante mesmo. E nós também, enquanto jongueiros, estamos aqui dentro, contando a nossa história aqui, dentro nas páginas desse livro aqui. Foi produzido pelo PIM, Programa de Integração pela Música. É um ponto de cultura que trabalha a música instrumental, né? Então é de suma importância para a nossa cultura aqui no Vale, e mostra, né, todas as manifestações que nós temos, tá? Nós temos também esse material aqui, que é uma coleção que as 16 comunidades jongueiras que faziam parte do Pontão do Jongo e Caxambu. Esse Pontão do Jongo, gente, ele foi assim muito interessante nós trabalharmos as 16 comunidades. Então nós trabalhávamos com mestres e com os jovens, tá? Tem um trabalho paralelo feito com jovens lideranças jongueiras. Então é muito rico esse trabalho. E todas as comunidades jongueiras receberam essas coleções, onde se fala, né, de vários temas. Aqui, esse, por exemplo, é o jongo em 3 pontos. Então se fala dos pontos. Temos esse aqui, celebração da resistência do jongo. Então são vários temas de material produzido pelo Pontão do Jongo, né, juntamente com os jongueiros, e é um acervo belíssimo. Todas as comunidades jongueiras têm esse material, que podem ser levados para as escolas, podem ser acessados nos pontos de cultura, que a maioria é ponto de cultura. Então é muito interessante esse material. E a nossa história, como eu disse desde o início, ela é oral. Então, o importante é nós ouvirmos os mais velhos nas nossas casas, porque as histórias são inéditas. E esses materiais, os quais eu mostrei aqui, são depoimentos de pessoas. Então, tem pessoas que encontram-se a história deles aqui, e essas pessoas já partiram. Então, sabe, eu considero assim de uma importância muito grande o depoimento das pessoas, porque as pessoas viveram isso, tiveram a vivência, e isso está relatado muitas das vezes aqui pela própria pessoa. Então a pessoa não está mais entre nós, mas a sua história ficou, porque a história do povo negro, ela é passada assim, né? Então é muito importante a gente ouvir os mais velhos estarem dentro das escolas com os alunos, né? Nós temos na UF o projeto lá, Encontro dos Saberes, onde nós mestres fazemos um semestre de participação com os alunos, tanto na área da educação quanto na área da história.
a gente vai para dentro da universidade fazer essa vivência com os alunos. Então isso é importantíssimo, sabe? A gente tem acesso não só à cultura do jongo, como a outras manifestações, né? Como o tambor de crioula, o samba, as religiões de matriz africana, sabe? Tudo isso passa conhecimentos que, se não fosse através dessa troca, talvez muitos nem saberiam. Então, o jongo dentro da educação é riquíssimo. Quem tem a oportunidade de ter professor, de poder estar com acesso a essa cultura. Eu, enquanto professora, trabalhei numa escola que se chama Cortinas Cerqueiras, em Barra do Piraí, no bairro Lago Azul. E foi feito em 2009, o projeto pedagógico da escola foi sobre a cultura afro. Barra do Piraí é um celeiro de jongueiros. Lá nós temos vários núcleos de jongueiros. Então nós criamos, junto com a escola, com os pais e os alunos, um grupo de jongo que se chamou Memórias do Cativeiro. Esse grupo, ele fez história e faz até hoje, né? Eu não estou mais na escola, mas eu acompanho e ele faz história até hoje. As crianças, eu ministrava aula para as crianças, teórica, e depois é que nós íamos para a prática, da dança, do jongo, do conhecimento dos tambores. Então eles tiveram acesso, né, aos quilombos, às histórias dos quilombos, a história de Manuel Congo e Mariana Crioula, que são heróis nacional e que viveram, né, aqui na cidade de Vassouras, muito perto de nós, e trazem uma história linda em busca da liberdade. Conheceram outros mestres jongueiros em outras comunidades, como o Tio Mané no Quilombo São José, em Valença, tiveram a oportunidade de conviver com ele. E isso foi assim de um crescimento muito grande para essas crianças. Por quê? Porque o Lago Azul é um bairro de periferia, embora muito perto do centro de Barra do Piraí, mas é uma periferia onde as crianças têm pouco acesso a divertimentos, à cultura e tudo, né? E através do jongo, eles puderam vivenciar coisas muito lindas, de estar dentro de universidades, de estar participando do encontro de jongueiros, de estar dentro de outras escolas, servindo como exemplo, né, para que as escolas trabalhassem a Lei 10.639. Então, nós fomos para outras escolas. Foi um exemplo aqui no Vale. E a gente se sente bastante orgulhoso de poder fazer esse trabalho. Nós temos aqui também um trabalho que foi desenvolvido por um outro ponto de cultura, que é da cidade de Volta Redonda, que é bem vizinha nossa aqui, são parceiros nossos, que se chama A Cozinha Quilombola, onde eles retratam as comidas feitas nos quilombos e que é tradição até hoje. Então também foi um trabalho que gerou uma exposição itinerante aí, que andou por vários municípios, e com a presença do jongo, porque nós estávamos sempre com eles na abertura dessa exposição. Por quê? Porque retrata costumes e modos de viver do povo negro nos quilombos. Então foram registrados aqui costumes e comidas de vários quilombos do estado do Rio. Então ficou um trabalho belíssimo também, né? E que isso pode, como eu disse, né, antes,
se trabalhar a cultura afro dentro de várias disciplinas, né? Como lá no português, onde nós trabalhamos a literatura, as palavras de origem africana que nós usamos no dia a dia e muita gente não sabe que são palavras de origem africana e são palavras do nosso cotidiano. Costumes também, né, que a gente traz nas nossas casas e que a gente também não sabe que são costumes do povo negro. Então esse trabalho aqui foi muito interessante. E dentro de outras disciplinas, como a matemática, onde a gente consegue trabalhar os jogos através de sementes, através de materiais do dia a dia, que o povo negro, né, lida no dia a dia, e você consegue desenvolver vários trabalhos dentro da matemática. Né? Sem contar a geografia e a história aqui, né? Você contando a história dos quilombos, tanto trabalha a geografia, a sociologia, quanto a história, e isso é um leque muito grande, a nossa história é muito linda. Então o jongo dentro da escola faz parte da formação não só do povo negro, mas como do povo brasileiro, porque a nossa história passa por aí, a formação do Brasil passa por tudo isso aqui, que faz parte da vida das comunidades negras. Quando a gente trabalha com criança, a gente consegue mostrar a importância da família, a importância do respeito aos mais velhos, a importância dos costumes, né, que muitos se perderam. A gente consegue trabalhar tudo isso. E a criança, ela fica extremamente gratificada por ter acesso a esse conhecimento, porque não é coisa que se vê na mídia, não, é só quem faz essa vivência que tem acesso. Então, nós trazemos essa cultura dentro da gente e a gente consegue passar isso com bastante clareza, bastante facilidade dentro de uma aula ou de várias aulas. É um tema muito amplo, onde a gente pode respirar a cultura os 45 minutos de uma aula, 60 minutos de uma aula. É importantíssimo isso. Como eu falei também que nós criamos vários materiais didáticos para se trabalhar, nós temos aqui uma contação de história, onde nós contamos a história desde que o negro veio da África até os dias atuais. Então, são livros ilustrados, com bordados no artesanato, é muito interessante. Então são livros que a gente conta essa história e tem causos. A gente fala também das comunidades jongueiras do Vale, tanto o Vale Paraíba Paulista, porque nós começamos lá em Guaratinguetá e terminamos em Vassouras. Então a gente passa pelas margens do Rio Paraíba do Sul, que corta o estado do Rio todo. Então a gente conta a história, isso tudo ilustrado com pontos de jongo, com músicas populares. 4. 34, falta mais de 10, uns 15 eu acho. Vou passar rapidinho. Pode começar. Eu disse que o ponto de cultura aqui do Jongo de Pinheiral criou vários materiais didáticos para que a gente pudesse contar a nossa história do nosso jeito, né, por nós mesmos. Então nós temos esses livros. Esse livro aqui, por exemplo, nós contamos a história do negro desde que ele veio da África
passando pelos navios negreiros, né? Uma viagem que durava mais ou menos 3 meses, chegando na construção das fazendas de café, principalmente aqui do Vale. Aqui no Vale do Paraíba, existem muitas fazendas de café preservadas, em Vassoura, Valença, Barra do Piraí, Piraí. Todas essas cidades têm muitas fazendas de café preservadas. Então, passamos pela fazenda Palmares. Palmares foi o quilombo mais importante para nós. Ficava em Alagoas, né, no estado de Alagoas. E esse quilombo, ele durou mais de 100 anos. Muitas pessoas não sabem disso. Então, nós contamos essa história ilustrando com pontos de jongo, com música popular, para contar a história do povo negro. E aqui nós chegamos no 13 de maio com o Sol da Liberdade, onde nós falamos de toda a luta do povo negro, dos abolicionistas, para que houvesse a abolição da escravatura. Então é uma história que nos remete também ao dia de hoje, porque hoje nós buscamos melhores condições de vida, políticas públicas, né, para a sobrevivência das comunidades negras. Então, através da educação, a gente mostra principalmente para a criança a luta dos nossos ancestrais, dos nossos mais velhos, em busca da liberdade plena. Nós temos também aqui esse livro que conta a história do surgimento do café. Então esse livro aqui é um conto africano, foi o que eu falei, que a gente consegue trabalhar dentro trabalhar literatura. Então a gente conta aqui a história de como surgiu o café na Etiópia. E é muito lindo, as crianças gostam muito porque ele é bem ilustrativo e nós cantamos todos os pontos referentes ao café, né? Passamos aqui pelos monges e para mostrar como surgiu o café. Então é um conto onde a gente mostra que nós podemos trabalhar a história do jongo dentro de todas as disciplinas. Temos mais esse livro aqui que conta, são causos. Então, onde a gente pede à criança, até para contar a vivência que ela tem junto com a gente aqui no Ponto de Cultura, ou quando a gente vai na escola. E esse livro aqui ilustra muito, porque isso aqui é um caso verídico que nós vivemos, né? O pessoal da minha geração viveu, e nós transformamos em livro. Então aqui está toda a criatividade, você trabalha a redação, você trabalha a comunicação, são vários meios de se trabalhar a linguagem através de contos. Então, aqui a gente conta, né, um caos, conseguimos transportar para cá, onde a gente, né, trabalha toda a imaginação da criança. Não só da criança, né, porque do adulto também, porque nós também, né, temos as nossas fantasias. Então, esse é um material didático produzido pelo Ponto de Cultura do Jongo de Pinheiral. É interessantíssimo. Nós temos outra parte dele também, onde nós falamos das comunidades jongueiras aqui do Vale, que são 5 cidades: Pinheiral, Barra do Piraí, Vassouras, Valença, Piraí e Guaratinguetá. E Guaratinguetá é São Paulo, mas está bem pertinho de nós e está às margens do Rio Paraíba. Falamos da importância do Rio Paraíba.
porque ele é importantíssimo, né, para nós que moramos aqui no estado do Rio, que ele corta o estado do Rio todo. E então você consegue trabalhar o meio ambiente, o entorno, né, as margens do rio. E Jongueiro fez e faz muito ponto sobre o Rio Paraíba. Então a gente também trabalha essa musicalidade na criança, com a criança, né? De saber e se dar importância ao meio ambiente, à água, né? Que é uma das preocupações mundiais atualmente. Então, através do canto, através dos pontos, a gente aguça isso na criança, no adolescente, para que ele, né, respeite a natureza, respeite o rio principalmente. Existe um ponto que é muito interessante, que faz sucesso em todas as comunidades jongueiras, e nós ganhamos esse ponto de um professor da UFRJ, que é jongueiro também, e que trabalha muito a questão do jongo na escola, que é o professor Xande. E eu vou dar uma ilustrada aqui, né? Não estou com os tambores aqui, mas vou dar uma ilustrada. Vou dar uma ilustrada aqui para que vocês vejam a importância do Rio Paraíba, do que a gente pode fazer. Para falar, né, das nossas coisas. E o Rio Paraíba aqui no sul do estado, ele foi importante na época do Brasil Colônia, porque as sacas de café desciam nas balsas ou nas barcas né, eram transportados aqui pelo rio. Hoje em dia ele não é mais tão navegável assim, mas ele foi muito importante para a cultura cafeeira aqui do Vale do Paraíba. Então eu vou cantar um ponto que faz muito sucesso, onde a gente fala de jongo, fala dos mais velhos e fala do Rio Paraíba, né? Vamos lá então. Minha raiz é negra, veio de Angola distante. Minha raiz é negra, veio de Angola distante. Às margens do Paraíba, em Pinheiral, meu cachambu responde. Às margens do Paraíba, em Pinheiral, meu cachambu responde. Meu avô me ensinou a tocar tambu, meu avô me ensinou a respeitar os fumbas. Foi ele quem me disse pra não tomar banho no rio, se a água do rio tá funda. Foi ele quem me disse pra não tomar banho no rio, se a água do rio tá funda. Me aconselhou tomar banho na beiradinha, no Rio Paraíba. Oi, tomar banho na beiradinha, no Rio Pinheiral. Oi, tomar banho na beiradinha. Oi, tomar banho na beiradinha, Machado. Então, vocês viram aí que na letra, né, a gente fala de palavras que é do cotidiano, das comunidades negras, como cachambu, tambu. A gente fala do Rio Paraíba, da importância do Rio Paraíba. A gente fala dos mais velhos, tá? Do conselho do mais velho. Então você consegue, através de uma letra dessa, trabalhar várias coisas dentro de uma aula. Então o jongo foi, e vai ser ainda para nós uma bandeira de luta, uma bandeira de memória,
uma bandeira de ancestralidade e que, junto com a educação, caminhando com as escolas, né, tanto a escola fundamental, principalmente porque o que a criança aprende na escola fundamental, ela leva para o resto da vida. Então é importantíssimo essa maneira de se trabalhar o jongo dentro da escola. Eu quero até fazer um agradecimento aos professores que se interessam pela nossa cultura, pela nossa história, por nossas tradições, porque só nos ajuda a manter viva essa chama de se trabalhar a verdadeira história do povo negro. Então, quero agradecer a participação nesse trabalho, por poder estar falando, mostrando de que maneira a gente faz, que a gente vai desde o elementar, do mais simples, até o mais sofisticado, que são nossos documentários nas redes sociais, né, nossos livros e a nossa vivência. Né? Ser jongueiro é isso. Então é trazer a história no nosso próprio corpo, na nossa vida, faz parte da nossa essência enquanto ser humano, enquanto negros que somos. Obrigada.